Trabalhar com o simbolismo do tarô e da astrologia é se permitir observar a cadência desse baile de máscaras que nos obriga a nos despojarmos das diferentes máscaras que recobrem o nosso ser. É viver esse processo infinito de transformação em que o passado se funde ao presente e no qual, em troca, o presente se funde ao futuro. Enfim, é necessário conhecer os estágios dessa metamorfose. Para nós mulheres, isso é essencial, considerando que vivemos essas diferentes estações da alma primeiro em nosso corpo. Cada estação da alma feminina deve ser honrada e respeitada porque, atravessando cada uma delas, descobrimos seu valor, nos deixando penetrar por seus ensinamentos. Como encontrar nosso caminho? Os acessos são múltiplos, mas um é o caminho que todas devemos seguir, a via da individuação, em direção à sabedoria da Mãe Divina. O fim último da passagem das trevas para a luz é alcançar o nosso ser e colher a flor de ouro. Olá, mulheres divinas! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo deste canal e hoje nós temos resenha. Então, primeiramente, me apresentando, meu nome é Cíntia Blanc, sou terapeuta de mulheres desde 2017, conectada com o Sagrado Feminino, quando eu nem sabia que tinha esse nome. E hoje eu quero falar então sobre este livro que é O Tarô e as Chaves do Feminino Sagrado. Uso dos arquétipos e interpretações astrológicas para conhecer as faces da alma feminina. Se você por acaso nem sabe o que é sagrado feminino, vou deixar o link de um vídeo aqui no canal que eu explico rapidinho, na prática, o que é sagrado feminino, tá? E se você não sabe o que é tarô, você está entrando neste lado mais holístico da vida, também tem um vídeo aqui no canal que eu te explico certinho o que é tarô, oráculos, baralho cigano, falo um pouquinho de cada um deles também, tá? Mas então, vamos ao livro da Lorraine Couture, que tem essa capa lindeza, né? Muito linda. Vou dizer que o livro já começou, né? Me comprando pela capa. Amei ele. Esse livro, ele é da editora Pensamento. Possui 256 páginas. Ele é ilustrado. Então, já vou te antecipar aqui uma característica lindíssima dele. Ele é ilustrado. E essa edição que eu tenho, ela é de 2021, que é a primeira edição mesmo, tá? Esse livro ele foi publicado originalmente em francês em 2011, tá bom? Uma outra edição dele foi feita com o nome Tarô, as Chaves do Feminino Sagrado, um instrumento para despertar a alma feminina. Então, que é um pouquinho diferente desse subtítulo aqui. Talvez você já tenha encontrado essa outra edição por aí, é o mesmo livro, tá bom? Então, aqui atrás tem uma descrição falando um pouquinho da autora. Vou ler para vocês, tá? A Lorraine Couture. Não sei se é assim que se fala, acho que é. Bom, astróloga, professora de tarô e pesquisadora do campo da espiritualidade, Lorraine se dedica há mais de 30 anos ao estudo do tarô, da astrologia, da alquimia e da iniciação feminina. Conferencista e organizadora de seminários, faz também consultas individuais e deseja contribuir para o nascimento da mulher do futuro, tá? Este livro aqui, passando agora para o
sumário. Este é o sumário. Ele é dividido em duas partes. A primeira parte é sobre o tarô, então que começa aqui embaixo. E aqui, já vou colocar como uma característica do livro, tá? Ele só traz os arcanos maiores, tá bom? E aqui a outra parte do sumário com o tarô, arcano por arcano. E a segunda parte, tarô astrológico, que é quando começa a conexão entre o tarô e a astrologia, tá? Então, vou dizer assim, já que esse livro foi para mim uma lindeza de encontro entre tarô e astrologia, porque eu amo esses dois saberes centenários, milenares, que é o tarô e a astrologia. E até este momento, então estou gravando essa resenha em 2026, junho, até este momento da minha vida, deste ano, eu não tinha encontrado ainda um livro que unisse tão lindamente e de forma tão responsável e de forma tão embasada, aprofundada, a conexão entre o tarô e a astrologia. Então, esse livro aqui é maravilhoso para quem quer unir esses dois conhecimentos. Até quando a gente lê o título, né? O tarô e as chaves do feminino sagrado, parece que o tema principal do livro vai ser de fato o tarô no sagrado feminino. E não. Então aqui já vou até colocar essa observação. Tarô e astrologia, na minha concepção aqui no livro, eles estão assim no mesmo nível de espaço. Eles têm o mesmo espaço. O livro, ele vai ser guiado realmente pela ordem dos arcanos. Então, vai começar pelo louco e vai terminar lá no mundo. Mas vai trazer muito de astrologia em cada um dos arcanos. Vai ser feita muita discussão astrológica, vai citar muitos signos, as características de cada signo, conectado com as características de cada arcano. A parte que fala mesmo da astrologia, ela é pequenininha, aquela segunda parte ali que eu mencionei antes. Deixa eu procurar aqui para te mostrar. Então aqui, ó, segunda parte, ela é pequenininha mesmo, mas essa segunda parte, ela é essencialmente prática. Ela é essencialmente as tiragens em si, inclusive já começa, né, a acolher todas as mulheres em si. Ela é em si a prática de como tirar o tarô utilizando os conhecimentos astrológicos. Só que isso também já foi muito falado antes do livro. Então, eu acho que tá tudo bem misturado. Tarô e astrologia no livro. Tá? Aqui no início, é colocado ali na primeira parte, tem o prefácio. E aí no prefácio, até colocando aqui uma observação interessante, no prefácio a autora coloca que uma das motivações dela ter escrito esse livro foi o fato de buscar referências femininas para arquétipos ligados ao tarô, divindades ligadas ao tarô. Então aqui, bem no início do prefácio, a autora já fala assim, ó. Em um momento crucial da minha vida, voltei-me a buscas pessoais na história de mulheres, na mitologia feminina, na psicologia junguiana e na alquimia. Dediquei inúmeras horas de estudo de antigos cultos de honra da grande deusa. Então ela fala aqui que uma das motivações de ter escrito esse livro era realmente trazer simbolismos de divindades femininas para o tarô, em que muitas vezes são utilizados mitos masculinos. Então esse é um importante detalhe aí, né? Até justificando o porquê essa conexão entre sagrado feminino
tarô e astrologia, que são aí meus conhecimentos do coração. Então, une tudo de bom, tudo de bom. Depois nós temos a introdução, e aí na introdução ela já começa falando o que é o tarô, de onde vem, por que utilizar, como utilizar, quando utilizar, e detalha como você deve estudar este livro. Então coloca aqui qual é o modelo de estudo, como que ela reuniu as informações de cada arcano. Então é fundamental ler essa primeira parte para conseguir entender ali as informações que ela passa posteriormente. Depois nós temos a primeira parte, que é aí onde vem arcano por arcano na sequência, começando pelo louco. Então aqui, por exemplo, ó, o número, a correspondência astrológica, e aí no caso é conectado com o signo de peixes, e aí vai falar não de um signo de peixes, vamos dizer assim, sem uma identidade, mas especificamente como que isso se manifesta no universo feminino. Vai falar sobre os planetas, elementos. Então, se você for observar, essa primeira parte aqui, ela é praticamente só astrologia. Essas primeiras informações do arcano é praticamente só conexão astrológica. Depois, ela segue falando mais, pormenorizando as informações, e aí vai trazendo os arquétipos, figuras femininas conectadas com a energia do arcano e do signo em específico. No caso do louco, conectado com o signo de peixes, ela traz as benignas, e aí conta toda a história. Faz a relação, então, com a saúde, com personagens, arquétipos, o corpo, formas de interpretação desse arcano, afirmações, simbologia mais ligada à atualidade, como meditar com este arcano, como integrar ele no cotidiano e um desafio espiritual ligado a cada uma, tá? E todos vêm com a ilustração do tarô de Marsella. Então, sempre vem com o tarô de Marsella como a ilustração, como a representação em si do tarô. Assim, passa por todos os arcanos. E aí lá nós chegamos na segunda parte, que eu acabei pulando na frente, né? Que foi o tarô astrológico, que é quando fala essencialmente das tiragens do tarô em si, conectando com a astrologia. Também é falado sobre o calendário celta, também é falado sobre lunações, as casas astrológicas, e vai dando várias orientações e dicas para observar, para aplicar esse conhecimento nas tiragens. Dá exemplo de interpretação, exemplos de perguntas a se fazer para o tarô, e aqui no finzinho é feito um compilado das informações e das correspondências colocadas anteriormente no livro. Então isso aqui é bem bacana, porque antes, lá onde está o arcano em si, deixa eu pegar um outro aqui para te mostrar. Lá onde está o arcano em si, vai ser detalhado, vai ser pormenorizado o porquê dessa conexão, como ela se desenvolve, como tudo o embasamento em si. E aí, no final, para uma consulta rápida, então a principal motivação dessa tabela no final é uma consulta rápida, não é resumir o livro todo nisso, tá? Vai ter ali a correspondência dos 22 arcanos com os signos, elementos, energia e figuras, tá? Temos depois a bibliografia para nutrir a alma, tá? Então, ponto positivo desse livro,
de fato é a união desses três saberes: sagrado feminino, tarô e astrologia. São temas que quem tá aí no mundo holístico, das terapias holísticas, ou mesmo, né, conectado com o sagrado feminino, esses três temas se esbarram sempre. O sagrado feminino, com os arcanos, com as fases da lua, entradas de signos, estações do ano, tudo isso tá ali sempre muito conectado. Mas esse livro aqui, até o momento, foi o que eu achei assim, ó, com uma conexão entre esses três saberes muito bacana, muito interessante. O ponto negativo até que eu colocaria, por mim, ele poderia ser muito maior. Apesar dele ser muito completo, ser muito embasado, eu ainda senti assim falta de um pouco mais. Eu acho que dava até para trazer mais informações, principalmente conectar mais ainda com o sagrado feminino. Então eu também senti um pouco de falta disso. Eu acho que, apesar de o título ser o tarô e as chaves do sagrado feminino, me soou muito como tarô e astrologia. A união de tarô e astrologia para mulheres, tá? Eu senti falta de ter mais informações ainda, mais conexão ainda com o sagrado feminino, mas cumpre com o prometido. Só fiquei com esse desejozinho. Se existir, se ela fizer uma parte 2, continuando as discussões, com certeza, acho que vem a somar brilhantemente, tá? E para quem que eu indico esse livro? Vou dizer que eu não indico ele para quem está começando no sagrado feminino. Eu acho que não, tá? Porque, como eu disse, como eu senti falta assim de alguns simbolismos, de algumas características, de algumas nuances ali do sagrado feminino, eu acho que quem está começando talvez não faça os links totais ali, né? Então, quem já tem mais experiência, quem tem experiências de leitura, de práticas, de participação em círculos de mulheres, presencial, online, enfim, vai conseguir tecer algumas conexões que eu não vejo tão diretas, tão explícitas pela autora, tá? Mas indico principalmente para quem gosta de tarô e para quem gosta de astrologia, independente de ser praticante de sagrado feminino ou independente até de ser mulher, porque os mitos e as informações que são trazidas aqui sobre divindades femininas só engrandecem a interpretação dos arcanos, só torna o conhecimento mais completo ainda sobre a astrologia. Então, essas informações que são passadas sobre o feminino, sobre as divindades femininas, elas só vão somar em quem atende com o tarô, usa para si o tarô e a astrologia. Então, principalmente para astrólogos e tarólogos, eu acho que esse livro aqui, ele é muito, muito interessante, tá? Para quem é facilitadora de círculos de mulheres, é interessante também se o tarô e a astrologia fazem parte do círculo, fazem parte de práticas dentro do círculo. Se a mediadora, a facilitadora utiliza outros tipos de rituais, de técnicas, enfim, não acho que vai ter muita utilidade, tá? Tem um outro vídeo aqui no canal de uma resenha que eu fiz sobre os círculos sagrados para mulheres contemporâneas. Ali dá várias, nesse livro dá várias instruções sobre a criação, manutenção, dinâmicas de grupos de sagrado feminino. E dependendo da constituição, do objetivo do círculo, sim, esse livro pode auxiliar bastante ali as atividades que são desenvolvidas. Tá bom, meus amores? Então, um grande beijo a cada uma de vocês. Por favor, coloque aqui nos comentários qual é o próximo livro que você gostaria de ver uma resenha por aqui e se você já conhecia esse livro.
um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!